Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje vamos falar sobre um tema simples, mas importantíssimo, as legendas. Isso mesmo, lá no seu projeto possuem legendas. No canto inferior direito, normalmente a gente coloca uma etiqueta, entre aspas, né? Que são as legendas, onde vai ter o nome do desenhista, o projetista, o engenheiro responsável, o arquiteto ou design de interiores responsável, onde vai ter a escala do seu desenho, enfim, as principais informações do seu desenho. Falaremos sobre legenda. Legenda é um tema importantíssimo para a gente encontrar os nossos projetos e encontrar o projeto certo na hora certa, facilitada aí toda a documentação do projeto, beleza? Um grande abraço, seja bem-vindo a mais essa videoaula. Bom, pessoal, vamos direto ao assunto. Vamos falar de letra técnica. No desenho técnico a gente tem normas, né, que definem as letras. Lembrando que de acordo com o tipo de curso que você faz, né, ou que pretende fazer, se é arquitetura, civil ou mecânico, pode variar um pouquinho, mas o básico é isso aqui. Principalmente na arquitetura, o pessoal usa uma letra técnica um pouco mais artística, por assim dizer. Então a gente tem aqui, ó, a gente tem a norma brasileira, né, a NBR, norma brasileira, 8402, que ela diz o seguinte, pessoal, olha, esse aqui é o formato das letras maiúsculas, e aqui o formato das letras minúsculas, o formato dos números, e aqui as letras maiúsculas sem o itálico. O itálico é essa inclinação, né? Aqui sem inclinação, a inclinação vai variar mais ou menos em torno de 15 graus. Aqui os números sem inclinação. E aqui as letras minúsculas. O importante a gente estar atento são a essas proporções aqui, ó. Olha só. A letra maiúscula vai ter uma altura H qualquer aqui, né? Essa altura, vamos supor que ela tem uma proporção de 10. Então, a parte maiúscula vai ser 10. E a parte que representa a minúscula vai ser 7. O que quer dizer isso, pessoal? Vamos supor que eu vou usar uma letra tamanho 20, né? Eu posso usar aqui, ó, alturas das letras em milímetros. Normalmente a gente usa de 2,5 até 20. 2,5, 3,5, 5, 7, 10, 14 e 20. Quer dizer o seguinte, que a parte minúscula vai ser então 7 partes de 10, ou seja, 70%. Então se eu estiver usando um tamanho 20, a parte minúscula vai ser 14 milímetros e o total, a maiúscula, vai ser 20. Vamos aproveitar para aprender algumas coisas importantes. Quando a letra é minúscula, a gente chama de caixa baixa. Quando a letra é maiúscula, é chamado de caixa alta. Então, letra maiúscula, caixa alta, letra minúscula, caixa baixa, tá? Então, vamos lá. Então, olha só. Então, a letra, imaginando aqui um tamanho 10, altura total 10, a gente vai ter, então, entre o fim, né, de uma letra, né, de uma outra linha, né, o fim de uma outra linha, e o fim da outra linha de cima, a gente vai ter uma distância de 14 para 10. O que significa isso exatamente, pessoal? Entre o final da caixa alta e aqui a base da caixa baixa, a gente vai ter uma distância de 4. Mas por que essa de 4 é importante, né? Porque algumas letras vão avançar um pouquinho aqui para baixo. Eu não posso deixar só 2. Então veja aqui o exemplo do G. O G, ele avança para baixo, né? Então aqui a gente tem aqui, ó, daqui até aqui a gente tem os 10, daqui até aqui a gente tem os 7, mas ele avança 2 aqui para baixo. Então a próxima linha aqui é importante esse distanciamento de 4 para que, vamos dizer assim, a barriguinha do G aqui não encoste na próxima letra. Lembrando o seguinte, que isso aqui a gente está falando sempre de proporção. Proporção, ou seja, aqui a gente pode entender que é 100% da letra, 70% a parte de baixo. Então, desses 100%, né, a gente vai ter uma distância entre uma e outra de 40%. Ou seja, se eu estiver usando o 20, 40% de 20 é 8. Então, a distância entre o final do O e o início do F vai ser 8 milímetros. Se eu estiver utilizando 2,5, vai ser 40% de 2,5 e assim por diante, né? Então, aqui a gente tem as proporções básicas, né, as distâncias entre palavras, espessura do traço, a distância entre as letras, a distância entre as pautas, o tamanho das letras maiúsculas e das letras minúsculas. Lembrando que aqui, ó, distância entre as letras, a gente está falando de 2 de 10. Só que a gente tem que lembrar que, às vezes, é importante a gente entender a fonte, né, para poder fazer isso. Então, essa aqui é uma distância mínima. Eu posso distanciar um pouquinho mais, tá? Então, veja bem que aqui está escrito desenho, caligrafia, está bem legível, né? As letras estão bem espaçadas entre elas. Talvez não seja o espaçamento ideal para uma leitura de um livro, por exemplo,
mas para efeito de desenho técnico, de leitura do texto técnico, ele é o ideal. E por que isso? Qual que é a diferença disso aqui para um livro? Vou pegar aqui um texto de um livro, né? No texto de um livro, eu estou lendo com calma, com paciência, né? Esse aqui é um livro sobre maquetes, inclusive. Estou lendo com bastante calma, com bastante paciência. Posso voltar, e se eu perder uma informação aqui, talvez o impacto disso não seja grande. Agora, no desenho técnico, se eu entender que um número é de um jeito e na verdade ele é outro, por exemplo, eu troco um número 1 pelo número 7, por exemplo, né? Dependendo da formatação, eu posso ter um elevador que não encaixa, eu posso ter uma ponte que não passa, de repente, ali algum veículo maior que deveria passar. Então eu posso ter implicações sérias, inclusive, infelizmente, né, como aconteceu aqui em Belo Horizonte, no caso do viaduto aqui que caiu, a gente pode ter implicações fatais, né? Fatais. Então é importante que o desenho tenha uma leitura. E por falar em leitura, a gente vai ter duas formas de se fazer essas letras. A forma que a gente vai utilizar no nosso curso, principalmente, né, é feito à mão mesmo. Então a gente tem, lá no CAD, a gente tem as letras, lá não precisa se preocupar, é super simples, você tem todas as fontes e tal. E aqui a gente vai aprender a fazer a gente vai aprender a fazer a letra técnica à mão. E existe uma terceira forma, que é um instrumento chamado normógrafo. Eu vou mostrar para vocês, quem tiver interesse, né, e quiser adquirir, ou às vezes tem em casa, ou tem um parente que quiser usar, o seu trabalho vai ficar muito legal, muito elegante. Pode usar que fica bacana, vale a pena. Mas não é obrigatório, tá? Então vou explicar para vocês como é que a gente vai primeiro treinar letra técnica. Então veja bem, aqui nós temos alguns exercícios, né, de exemplo. Então a gente tem o número 1, número 2, número 3, até naturalmente o número 0. Aqui a gente tem essa barra inclinada mostrando mais ou menos a inclinação da letra itálica. Então veja bem, o 7 aqui ele pode ser sem o corte ou com o corte, tá? Para efeito de não ter confusão, eu pessoalmente uso mais o 7 assim. Bom pessoal, como é que a gente desenvolve, né, ao longo do tempo, uma letra bacana? E o que é uma letra bacana? Uma letra bacana é uma letra legível. Você não precisa ter a letra mais perfeita do mundo, nem a letra mais linda do mundo. Você precisa ter uma letra que seja legível. Então você vai ficar, para efeito de desenvolver o treino, né, para efeito de se capacitar, você vai repetir a letra. Então, eu vou fazer aqui várias vezes, um do lado do outro, tentando copiar o espaçamento e tentando manter a altura e a inclinação. Uma coisa que vocês vão observando ao fazer é que com o passar do tempo a letra vai ficando mais padronizada, vai ficando dentro de um certo padrão. E aí você consegue desenvolver a habilidade. A mesma coisa você vai fazer com 2, com 3, com 4, com 5 e assim por diante. Vai preenchendo as linhas e treinando. Como essa é uma atividade um pouco maçante, né, ficar repetindo as coisas, vai fazendo aos poucos. Tenha sempre um papel desse pautado, né, e vai treinando aos poucos, né, sempre que você tiver um intervalo, estiver vendo um vídeo aí, vai treinando. Então aqui nós temos um exemplo de um caderno pautado para caligrafia técnica, e aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, né? Então a letra M, só para efeito a gente fixar, né? A letra M a gente vai fazer uma linha, outra linha paralela, e aqui no meio a gente vai descer uma linha e fechar. Ó. E aí você vai treinar a letra M várias vezes, maiúsculo. Dá um espaçamento mais ou menos de 2 milímetros, tenta fazer uma inclinação mais ou menos padrão, e vai fazendo. Observe que, por exemplo, lógico que você vai encher isso aqui, né? Observe, por exemplo, a letra W, né? A gente pode fazer como sendo o contrário. Bom,
Agora vamos lembrar alguns detalhes aqui, ó. Se a gente fizer um V, como você vai fazer ele inclinado, você vai manter uma distância aqui, quando for o inclinado, né? E aqui, pega a metade, arreda um pouco para cá, para a esquerda, e vai ligar o V aqui, ó. E vai fazendo e treinando também. As letras minúsculas, elas têm uma característica, né? Vamos supor a letra A. Você pode fazer aqui uma circunferência e fazer um corte. Ele se torna a letra A. A letra B, você faz uma linha e faz aqui um arco em volta. A letra C, ela vai ser só o arco. A letra C maiúscula, um arco grande. Então, pessoal, quando a gente vai desenhar no projeto, você pode desenhar essas linhas à mão, escrever com caneta por cima e apagar. O importante é que as linhas tenham uma altura parecida, o distanciamento entre elas seja mais ou menos parecido e a distância no sentido do tamanho dela e a distância entre elas também seja parecida. E você vai treinando, 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 que a letra vai ficando um pouco melhor. Você não precisa de ter uma letra super perfeita. A ideia aqui não é ter uma caligrafia que você vai escrever convite de casamento para ninguém, não. A ideia aqui é ter uma letra que ela vai ser legível no projeto, né? Lembrando que o projeto à mão é muito utilizado, às vezes para explicar detalhes, né, durante o trabalho em campo. Então ter uma letra que seja boa é importante também para a gente, tá? Bom, pessoal, e como é que funcionava então antigamente, né? Quando você não tinha ainda o computador para fazer essas letras bacaninhas e perfeitas. Os projetos finais, né? Lembrando, o projeto tem várias evoluções, né? A gente passa aí do croquis, né? Vamos dizer assim, aquele rascunho que você faz a sua ideia apenas. Então aquele projeto final, ele era feito à mão, a letra era feita à mão? Não, a letra era feita utilizando um instrumento chamado normógrafo. Eu tenho aqui, né, dois tipos de normógrafo. Esse tipo aqui, que é uma régua vazada, né? Então ela tem vários tamanhos, ó. Tem bem pequenininho com as letrinhas bem pequenininhas aqui, e também bem grandão, né, para as letras maiores. Esse tipo de normógrafo ele é muito bom para quem é canhoto, porque o outro normógrafo que eu vou mostrar para vocês agora, que é o normógrafo aranha, que é esse aqui, ó, que é utilizado juntamente com essa régua, né? Então a gente coloca aqui, vai copiando lá em cima, eu vou mostrar daqui a pouco. Esse normógrafo aqui, ele para quem é canhoto, né? Assim, é muito difícil de utilizar. Então você utiliza aqui com a mão direita, copiando as partes aqui, né? Então para quem é canhoto, esse normógrafo é difícil. E aquele verdinho é mais fácil. Então o normógrafo, o que ele vai fazer? Vamos dar um exemplo aqui. Ó. O normógrafo ele vai permitir que nós escrevamos com mais precisão. A letra vai ficar com um formato mais bacana. Normalmente ele vem com um normógrafo para caixa alta e você compra outro, né, do mesmo tamanho, caixa baixa. Né? A gente já falou sobre a questão de caixa, que seria letra maiúscula e letra minúscula. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos escrever aqui a letra A. Então eu escrevi a letra A aqui, ó, utilizando esse normógrafo. Veja que interessante, ele tem aqui uma distância entre o acrílico, né, e o papel, que é dado pela essa madeira, né, justamente para que você possa deslocar, e mesmo com a tinta fresca você pode escrever a próxima letra, né? Vamos supor que a próxima letra fosse um B. O B aqui eu tenho que aproveitar uma parte do A, chego aqui e termino ele. Então esse é um normógrafo que não tem muito mistério. As letras caixa baixa, né? Vamos ver aqui, ó. Vou fazer aqui em cima só para não gastar papel à toa. Vamos fazer a letra A. Agora a letra B.
Bom, e assim por diante. É um pouco difícil, eu estou tentando fazer aqui com a caneta inclinada para vocês verem como é que funciona, mas é um pouco difícil conseguir. Então esse tipo de normógrafo ele é mais barato, né? Então se você quiser comprar um normógrafo que vale a pena, ele vai dar um acabamento legal no seu projeto, a escrita vai ficar nota 10. Agora vamos ver aqui como é que funciona o normógrafo aranha. Esse especificamente que eu tenho aqui, um antigo, ele funciona só com as canetas que são canetas recarregáveis, né? E as canetas recarregáveis minha não está muito bacana, mas vamos fazer um teste mesmo assim, vamos ver se a gente consegue fazer uma letra legal. Então esse normógrafo, como eu falei com vocês, a gente vai colocar essa parte na guia preta, essa parte aqui, né, essa ponta seca, vai encaixar nos furos e ela vai copiar aqui para a caneta. Aqui a gente regula a altura para a altura ficar igual a caneta. Vou testar aqui, ver se a altura está legal. Você está escrevendo. Então esse é um normógrafo mais preciso. Aqui a gente usaria uma caneta com a ponta mais fina, né? E ele faz um trabalho bem legal. E ele é possível fazer letra bem pequena, né? Veja que o tamanho dessa letra, letras bem pequenininhas, né? Ele faz legal essas letras. Vou mostrar para vocês aqui. Bom, e assim por diante. Esse normógrafo, ele é o normógrafo mais caro, né? E aí você pode perguntar, mas vale a pena comprar isso aqui para estudar? Né? Eu acho que não vale a pena. E vale a pena ter um normógrafo que seja deste ou que seja deste aqui, se você vai trabalhar realmente com desenho à mão, com algum tipo de desenho à mão que vai te exigir aí um acabamento melhor. Mas para efeito de treino, que a maioria das pessoas vai trabalhar, né? E depois você vai acabar trabalhando com AutoCAD, eu não vejo necessidade de comprar. Eu tinha que, né, já trabalhei com isso no passado, isso já entrega um pouco a idade da pessoa, né? E aí eu gostaria de mostrar para vocês essa questão do normógrafo, como é que ele funciona, né? Enfim, estou até um pouco destreinado aqui, tem que treinar um pouquinho mais para a letra ficar mais legal, né? Não é uma coisa super simples assim de fazer, não. Requer um certo treinamento, né? Mas é interessante conhecer, né? Saber que existe e, enfim, pensar aí nas possibilidades caso seja o seu caso, né? O interessante do normógrafo é que ele já tem as letras nos tamanhos certos. Bom, pessoal, então é isso. Esse aqui é o normógrafo, né? Pra vocês conhecerem aí, agora vocês já conhecem, sabem o que é normógrafo. Vamos em frente. Bom, então existem as normas, né, que definem como devem ser as letras. Elas variam um pouquinho, né, entre aí as normas de arquitetura e as normas de desenho mecânico, né? Então, por exemplo, essa aqui é uma norma de desenho mecânico, a NBR 8402. Então você deve consultar. O básico das normas é a mesma coisa, né? Então aqui vai falando das condições gerais, legibilidade, quer dizer, a capacidade de ser legível, de ser entendido, isso aqui é o mais importante do desenho, né? Fala sobre processo de microfilmagem, que hoje em dia é muito pouco usado também. Aqui ele vai falar exatamente dos padrões, né, das dimensões, das alturas das letras, aquelas proporções que nós falamos, né, que estão corretas, e aqui as relações entre elas que a gente já falou também. Aqui vai mostrar alguns exemplos de letras, né? Então aqui a letra caixa alta, né? Aqui a letra caixa baixa, aqui os números, aqui embaixo, né? Os números. Depois ela vai mostrar como que as letras ficam quando inclinadas, né? Como é que se deve fazer. E aqui os números inclinados. Bom, você pode escrever inclinado ou não. Agora, é interessante quando você tem um texto em inglês, né, uma palavra em inglês, sempre usar itálico aí para facilitar, segundo as normas brasileiras.
Bom, gente, o básico de letra técnica é isso, né? O negócio da letra técnica para escrever à mão é treino, treino e mais treino. Agora vamos falar de uma coisa bem interessante, né? A folha de desenho, né? Layout e dimensões. Então vocês já observaram aí que alguns projetos, no dia a dia aqui nas nossas aulas, a gente tem desenhado sem nenhum tipo de formatação. Mas vocês podem observar que os projetos eles possuem uma certa formatação e a folha possui um certo tamanho. Nós vamos falar sobre isso. Então, basicamente, essa folha que a gente vai lá na papelaria e compra, que a gente usa para imprimir, ela basicamente é uma folha A4. Né? Então, ela é uma folha A4, ou seja, ela mede 210 por 297 milímetros. Só que da onde vem esse A4, né? Por que isso existe, né? Bom, pessoal, primeira coisa é o seguinte, o padrão internacional mais utilizado é o padrão A. E o mais básico aqui, né, é que todas as folhas, elas seguem um ângulo padrão prata. Quer dizer, que a proporção entre essa medida e essa, quer dizer, no A4, enfim, qualquer formato, então a proporção entre 841, por exemplo, a medida do A0, né, que é o maior papel, 841 milímetros por 1189. Quer dizer que a proporção entre esse 1189 e esse 841 é mais ou menos igual à raiz de 2. O que isso quer dizer? Qual a importância disso, né? Saber disso, né? A importância é o seguinte, que o papel A4, a importância de saber o seguinte, é que se você pegar a folha de papel e for dobrando ela, né? Então eu tô com uma folha de papel A4 aqui, então se eu dobrar aqui, esse retângulo ele tem uma propriedade muito interessante. Se eu dobrar ele ao meio, o retângulo que eu formei agora, ele também tem essa proporção entre a largura e o comprimento. Então quer dizer o seguinte, que se eu dobrar de novo, eu vou manter essa proporção outra vez. Então isso permite a gente fazer o seguinte, olha só. O A4 então, ele é um derivado do A3, que é um derivado do A2, que é derivado do A1, que é derivado do A0. Então olha que interessante, né? Se eu pegar aqui, ó, todos os formatos, então se eu pegar um A0 grandão e dobrar no meio ou cortar no meio, a metade vai virar A1. Se eu pegar o A1, né, aqui seria um A1, e cortar no meio, a metade vai virar A2. Se eu pegar o A2 e cortar no meio, vai virar A3. Se eu pegar o A3 e cortar no meio, vai virar A4. Ah, professor, quer dizer que se eu juntar duas folhas A4, vão virar uma A3? Exatamente. Só tem um pequeno detalhe aqui, mas que não influencia em nada, mas é importante você saber. Por exemplo, vamos ver aqui, ó, 841. Então o A1, a medida maior seria dividido por 2 e a outra se repete, ó. Então 841, o A1 repete e a medida maior divide por 2. Ah, professor, mas tem um erro aqui, olha só. 1189 dividido por 2 dá 594,5, não é isso? Exatamente, garoto. Você não é muito bobo nada, né? Olha só, exatamente isso. Só que, como a gente não consegue, né, no desenho à mão, cortar um papel ou fazer um desenho com precisão de meio milímetro, fisicamente falando, então arredondou-se para baixo quando você tem casa decimal. Então, olha só. 1189 dividido por 2 dá 594,5. Então ficou 594. Agora olha só, 594 repete aqui. 841 dividido por 2 dá 420,5. Mais uma vez arredondou-se para baixo, né? Agora o 420 repete aqui. E agora, dessa vez, o 594 é múltiplo de 2. Então dividiu por 2 certinho. Então 594 dividido por 2. Então aqui, ó, 297... e depois 420 dividido por 2, 210. Então tem esse detalhe da casa decimal, mas resumidamente a gente pode dizer exatamente isso aqui, ó. Peguei um A0, dividi no meio, vou ter A1. Dividir no meio, vou ter A2. Dividir no meio, vou ter A3. Dividir no meio, vou ter A4. Beleza? Existem ainda outros formatos menos usados, que são os formatos alongados da série A em casos especiais. E formatos de série B, nos casos dos envelopes também existem, né? Mas a gente vai focar na série A. Como o nosso curso de desenho técnico ele é feito, né, para ser simples e a gente possa usar os materiais de casa e tudo, basicamente a gente tem feito todos os desenhos com o A4, que é o papel mais fácil de a gente encontrar.
Quando você for, né, se você for se especializar, por exemplo, em desenho arquitetônico, você vai ter que passar a usar o A3 e talvez o A2, porque algumas casas não vão caber no A4. Bom, pessoal, um formato maior, tipo um A0, ele vai ter essas identificações também, ó, A, B, C, D. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso funciona para identificar uma malha, né? E aí você pode, ao falar com uma pessoa, por exemplo, olha, vamos observar aqui no canto, no quadrante A1, nós temos um detalhe, né, do projeto, enfim, você pode especificar onde estão as coisas. Além disso, a planta ela tem um formato de dobradura, quer dizer, tem um processo para se dobrar a planta, né? Então lembrando que a gente pode usar o formato, o A0 normalmente se usa deitado, mas normalmente você pode usar o formato tanto deitado quanto em pé. Mas basicamente os maiores a gente usa quase sempre deitado porque são suficientes, né? Então a gente tem aqui, ó, a primeira dobradura, a segunda, a terceira e assim por diante. Então você vai dobrando daqui para lá de forma que no final a legenda fique para frente, né? Isso é importante, que no final, ao dobrar papel, a legenda fique na frente, então você consegue identificar sobre o que aquele projeto fala. Em alguns casos, principalmente em plantas de arquitetura, o pessoal não gosta de dobrar muito porque pode interferir, principalmente quando é acabamento final, né? Antigamente se fazia muito acabamento final com papel vegetal, então o papel vegetal estragava. Aí você, ao invés de dobrar, enrolava, né, o papel, que é outra forma, tá? Mas quando é papel sulfite impresso em plotter, né, coisas de CAD, normalmente se dobra e se dobra dessa forma. Então aqui a gente tem um esquema da dobradura, de forma que a legenda fique aqui na primeira face. E cada formato vai ter um esquema de dobradura. Esse esquema normalmente já é marcado no próprio formato, né, de forma que ele apareça lá também, tá? Bom, e nós falamos sobre legenda, né? Poxa, mas o que é esse troço, esse tal de legenda aí, né? Olha só, eu vou pegar aqui um papel. Esse aqui é um papel A4 que ele já vem margeado, né? Ele já vem com as margens, né, prontas e a margem esquerda maior, né? Vou mostrar isso aqui para vocês. Mas observe que ele não vem com legenda. Aqui embaixo, ó, tá limpo, né? Esse é um papel vegetal, ele é transparente. A gente utiliza ele também para dar acabamento. Na próxima aula eu vou explicar sobre isso. Então a legenda, ela vai justamente, deixa eu tirar aqui para aparecer melhor. Ela vai justamente entrar aqui, no caso do A4, nessa parte inferior aqui, né? Ela vai dar as informações básicas do desenho, né? Vou colocar por baixo para ficar mais bacaninho. Então a legenda vai aparecer exatamente aqui, ó. Então ela vai dar as informações básicas do projeto. E existem normas também para se utilizar a legenda. Existem as informações mínimas que devem constar na legenda e existe também o posicionamento da legenda. Vamos falar sobre isso aqui agora. Ou então, quantas legendas? Ela vai conter as informações relativas ao desenho, identificação de quem é o projetista, o desenhista, a empresa proprietária, eventualmente o logo da empresa pode estar aqui na legenda também. A legenda sempre vai estar aqui no canto inferior direito, né, no canto inferior direito. Alternativamente, você pode utilizar outras posições, mas essencialmente ela vai estar aqui no canto inferior direito sempre. O que nós vamos ter de conteúdo na legenda? Nós vamos ter uma zona de identificação principal, que é o mínimo, né, vamos dizer assim, o que a norma obriga a ter, e uma identificação complementar que você pode colocar para facilitar o seu projeto. A legenda, ela vai ter no máximo 170 milímetros de largura, ela pode ter altura maior. O que seria aqui, ó? Aqui está a legenda. Quer dizer que daqui até aqui tem que ter no máximo 170. Bom, no máximo 170, mas pode ser menor, né? Exatamente, pode ser menor. Você pode dividir em 3 linhas. Você pode dividir de outras formas das células, né? Da forma que for melhor, não é obrigatório. Zona de informação adicional, não obrigatória, né? Você vai colocar uma informação técnica, uma informação indicativa ou uma informação administrativa. Esse papel A4, que a gente até mostrou aqui, eles possuem margens, né? Então, essa linha aqui, que normalmente é mais grossa, deixa eu mostrar aqui no A4, já pronto. Esse aqui eu comprei ele já pronto, né? Então, essa linha aqui, que é mais grossa do que a linha externa, ela é chamada de esquadria. Aqui a gente tem as margens de furação, né? E essas margens variam. Então, a margem de furação, a esquerda no mínimo é 20.
E a esquerda normalmente é a margem maior. Por que a esquerda normalmente é 20? Porque você fura, às vezes, para arquivar o projeto. Por isso, quando você vai dobrando, essa margem ela fica exposta, né, na dobradura correta para que o projeto seja arquivado. Então, dessa forma, você fura, mas não fura a informação do projeto, você fura as margens, né? E as margens, aqui elas são no mínimo 10 na direita, né, em cima também, e você pode ter até no A4 uma margem aí de 7 milímetros. Então, qual que é o mínimo de informação que uma legenda deve ter, né? O nome e logomarca da empresa ou instituição, o nome do responsável pelo conteúdo do desenho, com sua identificação, né, informação do Conselho Regional de Engenharia ou o RA, local e data, nome ou conteúdo do projeto, conteúdo da página, quais desenhos estão presentes na página, escala adotada nos desenhos e a unidade, segundo a BNT, quantidade, material e número de página. Lembrando que o seguinte, nessa informação 5 e na informação 9, só quando nós tivermos várias páginas é que você vai ter número de página e o que contém aquela página. Eventualmente você vai ter um projeto que tem apenas uma página. Então vamos ver esse exemplo aqui de legenda. Então, só para servir de exemplo, essas aqui seriam as informações mínimas que devem constar na legenda. Nome da instituição, o nome do projeto, o curso, no caso aqui, né, eu estou chamando de curso porque eu estou adaptando a legenda para um curso, o nome do aluno, a escala, a quantidade de desenhos, a dimensão, que no caso foi feita em milímetros, o número do desenho que eu estou chamando de A01, porque só existe um mesmo, o nome específico dele, alavanca, então a alavanca do eixo de manivela, o material aço 1020, o local que foi feito, Belo Horizonte, e a data, coloquei uma data aqui qualquer. Depois aqui tem um espaço para se assinar, a entrega do projeto, e tem esse símbolo aqui, que é uma informação nova para a gente. Esse símbolo aqui significa que o desenho foi feito no 1º diedro. Lembrando que lá nos Estados Unidos, às vezes se usa, né, sempre se usa o 3º diedro. Então no Brasil é o 1º diedro. Então quando você enxerga esse símbolo aqui, você sabe, olha, esse desenho foi feito no 1º diedro. E por último, só para poder posicionar aqui, observe que nós temos escalas. Nós já falamos sobre isso nas aulas de escalas. Nós vamos falar novamente de ampliação, a escala real, que é sempre 1:1, que é a escala de redução. Aqui são as escalas mais comuns, né, mais utilizadas. Bom, pessoal, eventualmente numa prancha A0 eu posso usar escalas diferentes. Por quê? Eu posso fazer todo o projeto, por exemplo, basicamente numa escala de 1:50 ou 1:10, mas eu quero mostrar um detalhe ampliado, eu quero mostrar um detalhe reduzido. Então eu vou ter uma escala principal indicada na legenda e caso eu tenha um detalhe feito com uma escala diferente, aquele detalhe logo abaixo eu vou explicar que ele está numa escala diferente. Vou colocar escala, vamos supor, 2:1, né? O resto do desenho todo segue a escala da legenda, aqui ele tem a escala de 2:1, por exemplo, beleza? Então nós falamos nessa aula sobre letra técnica, falamos sobre formatos e falamos sobre legenda, que é uma obrigação, assim, por assim dizer. Se você está fazendo um trabalho para entregar para o seu professor, né? Se você está fazendo um trabalho final para entregar para o seu cliente, é importante que tenha legenda, que tenha todas essas informações. Um trabalho só de um estudo, uma coisa, um esboço, né? Ou então um estudo prévio que você ainda está se organizando, não tem uma obrigação, mas o trabalho final você vai ter uma obrigação. E a questão maior é você já ir se organizando para fazer as entregas, legal? Bom, espero que você tenha gostado da aula. Nos vemos aí na próxima aula. Bons estudos. Lembre-se aí de pegar o seu material, né, o seu material de apoio e dar uma estudada. E eu vou colocando sempre nos vídeos mais algum material complementar também. Um grande abraço, boa semana.